Todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz nesta manhã com o Senhor por estar aqui, não é? Junto com vocês para enaltecer, exaltar, glorificar o nome daquele Deus que é todo poderoso. Amém, Jesus. A quem nós outros servimos. Glória a Deus. E nesta manhã, irmãos, irmã Vera disse que eu tenho meia hora. Esse testemunho, quando eu conto em outros lugares, geralmente é 1h20. Mas o Senhor vai me dar graça para resumir e que vocês possam entender como o Senhor é tão maravilhoso. Primeiro, eu quero me basear em 3 pontos. Geralmente, quando nós desobedecemos ao Senhor, temos que pagar um preço, não é verdade? E este preço eu tive que pagar. E o segundo é a demonstração da grandeza do Senhor, porque Ele é grande. Muitas vezes nós outros nos orgulhamos querendo ser tanta coisa, mas não sabemos que não somos nada e que Ele é tudo. Aleluia. E Ele é quem pode. Então, eu digo como disse o salmista Davi no Salmo 119, creio que é 71, algum versículo aí depois do 70, que diz, Davi disse, foi-me bom ter sido afligido para aprender os teus estatutos. Como eu já iniciei um pouco do meu testemunho naquele dia no culto de Ano Novo, né, na véspera, então, algumas das irmãs, eu creio que estavam aqui. E eu posso dizer, já nasci no lar evangélico, porque quando os meus pais aceitaram Cristo, eu tinha 2 aninhos de idade. E sempre a minha infância foi nos caminhos do Senhor. E logo na minha adolescência, eu conheci o meu esposo, né, que já dorme no Senhor, o pastor Samuel Oderico Pestana. E me casei aos 17 anos e ele com 18. Éramos 2 adolescentes, mas estávamos integrados na casa do Senhor. Pois o meu esposo também veio de uma família batista, mas ele já nasceu no Evangelho, teve o privilégio de nunca conhecer nada deste mundo, das coisas negativas. Isso é um privilégio que Deus concedeu. E fomos servindo ao Senhor, o Senhor nos dando promessa. O Senhor dava promessa à minha mamãe quando eu tinha ainda 7, 8 anos de idade. E Ele dizia que no futuro ia fazer coisas grandes em minha vida. Aleluia. Nós muitas vezes não merecemos, mas Ele é quem faz. É a misericórdia dEle e o amor. E então eu me casei, tive meus filhos, 6 filhos. Minha mamãe teve 22 filhos. E eu dizia que queria ter a metade, pelo menos 11. Mas o Senhor não deixou, mas eu tive 6. 6 filhos, meus filhos pequenos, essa Malca, de todos os meus filhos, ela foi a menina mais enferma que eu tive. Pois ela, aos 4 para 5 anos de idade, ela não sabia nem falar corretamente, era muito enferma, com 4 anos já estava com 14 internamentos em hospitais, teve 2 paradas cardíacas e o médico dizia que ela tinha um sopro no coração e que aos 7 anos de idade ela ia ser operada. Mas não aconteceu nada disto. E ela está aqui hoje porque o meu Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Glória a Deus. E o Senhor dava promessas a mim e a meu esposo que nós iríamos para além das fronteiras. E eu dizia, Senhor, como vamos poder fazer a Tua obra se meus filhos são enfermos, essa Malca mais enferma que tem? E o Senhor dizia, te aquieta,
porque no tempo eu vou fazer a obra. Glória a Deus. E já fui para o campo missionário, elas já estavam tudo grande, a Malca já estava casada, pois ela casou no mês de janeiro, e passou fevereiro, no mês de março, a nossa igreja nos enviou para a missão no Equador, na República do Equador. E chegando lá, foi uma bênção de Deus. Porém, irmãs, eu não quero falar da missão agora. São muitos testemunhos, muitas coisas lindas que o Senhor fez, mas eu quero falar do meu testemunho. Porque ainda, irmãos, eu casada, mãe de filhos, com a minha vida ativa na igreja, sempre gostei de declamar, de fazer jograis, lidar com a juventude, era a minha vida. Porém, irmãos, vocês sabem que o caminho do Senhor, para nós trilharmos, ele é muito espinhoso. É glorioso, mas tem muitos espinhos. E a Bíblia diz que às vezes os nossos inimigos é da própria casa. Quando fala isto, tanto é da vida secular como da vida espiritual. Na igreja, se você é uma pessoa ativa, que Deus lhe levanta e você quer fazer para a glória de Deus, alguém diz, só ela faz, só ela sabe. Ela só quer ser mais do que todo mundo. É assim. E se você não faz, diz, isso é uma irmã parada, não faz nada para Deus, não sei o quê. E assim a gente não sabemos entender, mas o Senhor sabe. E daí, irmãs, na igreja, meu esposo liderando, ele, quando fomos para a missão, ele era presidente e líder da juventude do campo de Abreu e Lima. Na época, teníamos quase 5.000 jovens. E meu esposo ativo, um homem amável, que sabia liderar com as crianças, com os adolescentes, jovens, adultos, todos. E ali, ele fazendo a obra do Senhor, surgiu muitos problemas. Aqueles que não vão e nem querem que outro vá. E eu fui olhando essas coisas, já tinha experimentado um pouco o sofrimento dos meus pais também na obra. E eu disse, Jesus, não dá mais não, Senhor. A coisa está feia e sabe de uma coisa, eu vou parar. Parar por quê? Mas essas coisas estavam invadindo o meu ser, a minha alma. Eu já não estava suportando mais, aí um dia eu decidi, estava irada, com aquela ironia, com aquele orgulho, e eu disse na minha casa, meu filho, sabe de uma coisa? Eu não vou querer saber mais de igreja. De igreja nenhuma, nem fale comigo, nem me chame, porque vai ser assim mesmo. E ele estava sentado em uma mesa, lendo a palavra, a poesia para o estudo bíblico da escola dominical. E eu creio que o Senhor, hoje eu entendo que foi o Senhor que usou ele. E ele disse, filha, como é que você conhece a verdade? Já nasceu nos caminhos do Senhor. Sabe que a vida do cristão é provas, é luta, é dificuldade, mas também temos vitória. E como é que você diz que não quer ir mais à igreja, que não quer nada? Aí eu disse, eu sou assim mesmo. E Deus me entende, e Ele sabe que eu tenho razão. E Ele disse, cuidado, viu, que você conhece a Deus e a palavra. E neste momento o Senhor pode estar com a balança pesando estas palavras. E eu, tão rebelde, disse assim, problema dele, porque ele sabe que eu tenho razão. E agora chegou o extremo, não dá mais para mim. E eu lhe digo, eu prefiro ser ferida por um câncer do que meus pés entrarem em qualquer igreja.
Falei com toda a rebeldia e ironia. Irmãs, e o Senhor escutou naquele momento. Eu tinha saúde nas gravidez, muito saudável. De repente, irmãs, eu comecei a ter um problema sério. Eu não dormia na noite, eu não queria comer, eu fui perdendo peso e para adiantar bastante, eu tive uma hemorragia. E esta hemorragia foi tão grave que não tinha médicos, não tinha medicamento que resolvesse. E eu já tinha feito ligação da minha última filha, esta que está no Equador, a Maísa, a mais nova. E quando eu ia para os médicos, meu esposo me socorria, eu desmaiava. Os filhos pequenos sofrendo. E quando eu ia aos hospitais, o médico dizia: isso é uma gravidez que você... Eu digo: doutor, não pode ser. Eu já liguei as trompas, como é que pode ser uma gravidez? Um dizia, outro dizia, não é. E foram fazendo os exames, irmãs, e para concluir destas palavras, os médicos disseram: você está muito mal, você não tem sangue. Você conhece o padre Cícero? Eu disse: conheço não, eu nunca fui católica, não sei, não, vejo falar. Disse: por quê? Padre Cícero já morreu e você não tem sangue nenhum. Sabe quantos litros de sangue é para um corpo humano? Eu disse: eu sou muito curiosa na medicina, doutor, mas ainda não descobri isto. Ele disse: nos homens é 7 litros e pouco, e nas mulheres 7 litros, que circulam, né, na circulação. E você está com 2 litros e 200 gramas. Se baixar as 200 gramas, já era. Aí eu temi. Naquela hora eu não tinha medo de nada, mas eu temi. Eu disse: e agora, Jesus, que será de mim? Ele disse: mas vamos fazer os exames. Exames pré-operatórios, porque você necessita uma cirurgia urgente. E me levaram e fiz todos os exames. E eu já estava sendo acompanhada no Hospital do Câncer de Pernambuco. Estava ali, eu tinha o maior medo, não queria nem ouvir falar naquele hospital. E de repente eu estava andando com o meu esposo, com uma cunhada que trabalhava ali no bloco cirúrgico. E eu estava andando e o povo todo olhando para mim, porque eu era magra, desalinhada. E em meio a este sofrimento, o povo olhava para mim e eu dizia: meu Deus, o que é que está acontecendo? E quando chegaram os resultados dos exames, eu me sentei assim na mesa e o médico começou explicando para minha cunhada, pois ela era enfermeira-chefe. Aí ele disse: olha, Inaldete, o problema dela é este, mas a gente vai ver o que pode fazer. Aí eu dei uma olhada nos exames e tinham 11 bactérias que estavam marcadas, 6 grifadas de vermelho e as outras de azul. Aí eu disse: doutor, por que aqui tem umas coisas grifadas em azul e em vermelho? Ele disse: porque faltou a tinta azul, aí eu peguei a caneta vermelha. Aí eu disse: não, doutor, não conte essa história para mim. Eu sei que a minha situação é grave, doutor, e eu estou aqui porque eu creio também na medicina. Confio no meu Deus, mas creio na medicina. E ali, irmãos, eu tive que urgente tomar 4.000 gramas de sangue. A minha vida já era nada. Porém, em meio a estas desobediências e a tudo que eu falei,
o Senhor já tinha trazido um arrependimento a mim. A igreja estava orando por mim, porque eu me firmei neste orgulho, nesta prepotência, e eu não queria ir para a igreja. Só tinha 2 pastores do ministério que eu amava muito, e eu dizia: se eles chegarem aqui, eu abro a porta da casa, mas os demais eu não quero conversa com nenhum deles. Irmãs, e a luta foi grande, mas a igreja orando e eu me arrependendo. E o pastor presidente da igreja na época não era o mesmo de hoje, ele já descansa no Senhor. O pastor Isaac Martim Rodrigues, um homem de Deus, ele vendo o meu sofrimento, disse: Samuel, traga socorro para a nossa casa. Ele morava num edifício que tinha muitos departamentos, muitos quartos, e disse: ela vai ficar aqui e minha esposa, a irmã Cosminha, vai cuidar dela. E eu fui para a casa do pastor muito angustiada, porque tive que deixar meus filhos pequenos em uma casa onde estávamos morando recente. O meu esposo trabalhava na vida secular, ganhava muito pouco, e eu disse: Jesus, como é que eu vou deixar meus filhos e ir para outro lugar? Mas tive que ir. E lá na casa do pastor, irmãs, eu louvo a Deus, porque a misericórdia dele, que eu sou muito amada pelos irmãos, e não faltava ninguém para orar por mim. Eram filas de pessoas que chegavam. E no estado de Pernambuco, aqui por São Paulo, os meus familiares, que eu tenho irmãs que moram aqui, irmãos, e a igreja orando por mim, o pastor e a esposa com aquele cuidado por mim. E o pastor disse: Samuel, o socorro está muito mal. Eu fico preocupado porque você é novinho e tem 5 filhos. E se Jesus guarda ela, como vai ser essa situação? E disse: eu vou convidar os pastores que queiram vir à minha casa aqui, e vamos fazer uma noite de vigília só por ela. Só por ela. E isto aconteceu, irmãos. Os pastores foram, oraram, e ao amanhecer do dia eu estava muito preocupada. Agora, irmãos, antes disto acontecer, o Senhor, o Espírito Santo tocou em mim e disse: você tem que descer, tem que se humilhar. Vá à igreja e peça perdão aos pastores que você não gosta, que você não quer. Irmãos, foi muito duro. E um dia de culto de Santa Ceia, na Assembleia de Deus, na igreja em Abreu e Lima, a igreja muito cheia, tinha para mais de 3.000 pessoas, e eu pedi a palavra ao pastor Isaac, subi no púlpito, e ali pedi perdão a 9 pastores, citando por nomes. Eu pedi perdão para a glória de Deus. E quando eu me humilhei, irmãos, o Senhor começou a aparecer na minha vida. Exaltado é o nome dele. E quando eu ainda estava na casa do pastor, pois eu passei 4 meses, o pastor disse um dia: Cosminha, chama a irmã Socorro, que a gente vai levar ela agora para o aniversário de ciclo da oração. E eu disse: Cosminha, eu estou muito fraca, eu perco muito sangue, eu não tenho condições de ir à igreja e ficar muito tempo sentada. Ela disse: mas bem disse que você vai. Você vai no carro conosco, irmãos, era 1h30 de viagem. Dentro dos matos, era uma usina, e eles me levaram. Quando eu cheguei lá, eu fiquei só parada, sentadinha, dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim.
E o trabalho estava tão lindo, o aniversário, a igreja estava cheia, muito bonita, as comissões de ciclo de oração. E eu ali só fazia chorar e falar com Deus. E o pastor disse: irmãos, neste momento a gente vai ouvir uma pessoa. Essa pessoa, irmãos, está enferma e tudo, mas ela pode louvar o Senhor, qualquer coisa. É a irmã Maria do Socorro. Aí eu tremi na base, fiquei me tremendo e eu disse: Deus, o que eu vou dizer? E me levaram à frente e eu peguei o microfone e eu só pedi a oração e disse: eu vou cantar um hino. Aí eu comecei a cantar um hino que diz assim: tal qual um cervo brama por águas, assim minha alma suspira por ti, ó Senhor, aleluia. Xandararabaia sobria, suspira por ti. Suspira por ti, aleluia, porque tu és o Deus de amor. Espera em Deus, aleluia, espera em Deus, porque te turbas, ó minha alma, dentro de mim, aleluia. Espera em Deus, glória, glória, glória. Espera em Deus, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Descansa, pois, ó minha alma, em Deus, aleluia. E quando eu ainda estava louvando o Senhor tomou um dos seus vasos e disse para mim: mulher, minha filha, te digo nesta tarde, a tua enfermidade é grande, 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 mas eu vou confundir os médicos. E sou eu quem faço, e tu verás a minha glória. Oh, exaltado é o nome de Jesus para sempre. E naquele momento, irmãs, eu recebi força, força do Senhor. E o Senhor disse: ainda tem uma noite escura para tu passar. Oh, Jesus, aleluia. E ali, irmãos, terminou o trabalho, eu voltei para a casa do pastor. E faltava 3 dias para voltar ao hospital. E quando eu fui para o hospital para tomar sangue, os médicos disseram: não podemos demorar, é urgente. E marcaram a cirurgia. O meu esposo ficou do lado de fora da sala, sentado, e minha cunhada entrou comigo. E ali os médicos começaram o processo, me anestesiaram. E quando os médicos me abriram, irmãos, eles viram que a enfermidade estava tão grande, pois o câncer já estava em direção aos rins, tomando todo o meu organismo. E eles disseram para minha cunhada: Inaldete, quer que eu feche sem fazer nada? Porque não tem mais jeito. E minha cunhada disse: não, doutor, veja o que vocês podem fazer por ela. Aí eles tiraram o meu útero, colocaram em um recipiente e disseram a ela: veja que câncer terrível. Minha cunhada disse que era preto, era grande, era feio.
Aleluia, Jesus. E eles fecharam a cirurgia e disse: eu dou apenas 3 meses de vida para ela. Exaltado é o nome de Jesus para sempre. Toda honra, toda glória e todo poder é para o meu Deus. E ali, irmãos, eles fizeram todos os exames, biópsia, e disse para ela estas coisas, e chamou o meu esposo e disse: cuide bem dela o quanto você pode, que ela é tão nova. Eu tinha 31 anos de idade. Disse: ela só vai viver 3 meses. E a minha cunhada veio contar isso para mim depois de 3 ou 4 meses de operada. E a igreja orando, meu esposo pedindo oração por todas as igrejas, a comissão do ciclo de oração onde eu frequentava e a da sede, irmãos, me visitavam sempre, sempre. E eu fiquei com a sequela grande, porque a cirurgia levou 26 pontos de cima para baixo. E esses pontos, irmãos, não cicatrizavam. Eram tudo aberto. Contrataram uma enfermeira para ficar fazendo curativo 2 vezes ao dia. E eu sentia dores, irmãos, terríveis, dores e dores. E naquele momento que eu estava ali, um dia de segunda-feira, era o dia da visita da comissão da igreja sede de Abreu Lima. E eu estava ali, deitada, e de repente eu vou ao banheiro, que era no próprio quarto. E quando eu chego lá, irmãos, que me sento, as dores foram tantas. E eu sempre confiava no Senhor que Ele não ia me deixar morrer. Mas nesta hora o diabo é astuto, é perigoso. E a minha fé parece que se abalou. E eu disse: Jesus, eu acho que eu vou morrer. E quando eu disse: e os meus filhos pequenos, e o meu marido, Jesus. Aí fiquei pensando isso ali sentada, irmãos. E o inimigo é tão astuto, para que vocês saibam que ele não quer perder tempo. E o poder dele, irmãos, é limitado, e o poder de Deus é ilimitado. E quando eu estava naquele banheiro, irmãos, eu senti uma presença real do inimigo. Ele apareceu como um vulto ali e falou comigo. E disse: estás confiando em orações e em vitória, mas não confia não, porque tu vais morrer. E eu não pude nem clamar o sangue de Cristo, porque eu estava tomada pelaquela presença horrível. Mas Deus é providência. E naquela hora que eu estava ali, chegou as irmãs da comissão do ciclo de oração. Orandarabaia sobrefaste. Aleluia. E quando elas foram entrando no quarto, aí disse: cadê Socorro, que não está na cama? Aí outras disseram: vamos por ali pelo corredor, porque eram muitos quartos, muitas salas. Vamos que a gente encontra ela por aí. E elas não sabiam que eu estava no banheiro e eu não podia falar. Aí de repente uma se aproximou e disse assim: Socorro, estás aí, a gente te buscando. Aí eu disse: me segure, me levante daqui, que eu não tenho forças nem de ir na cama. E me levaram para a cama, irmãs, e quando eu me deitei, a presença do inimigo continuou ali do meu lado. Era um arrepio terrível, era uma coisa horrorosa. E naquele momento, irmãs, a dirigente, a irmã Margarida, ela disse: irmãs,
Eu nunca canto esse hino assim, em qualquer ocasião. Mas o Senhor está me tocando, vamos cantar o hino 370. Aí cantou, mais grato a ti, mais grato a ti. E quando eu fui abrir a boca para cantar, a voz do inimigo disse, não canta, mais grato a ti. Não canta. E eu fiquei presa, adormecida, e elas cantaram, e depois fizeram a leitura muito bonita, e disseram, irmã fulaninha vai orar. Era uma irmã bem de idade, de quase 80 anos, velhinha, cansadinha. Eu nunca tinha visto nem ela falar. E quando ela começou orando, aquela voz cansada, o Senhor tomou ela e disse, aleluia, ser forte, ser forte. Ser forte porque eu cuido de ti. Oh, aleluia. E nesta hora andaramaia sobrefaste. Nesta hora, irmãos, o inimigo fugiu veloz. Eu senti quando passou pela cama e saiu pela porta. Glória a Deus. Irmãos, e a presença do Senhor tomou conta do ambiente. Grande é o Senhor Todo-Poderoso. E naquela hora, amadas irmãs e irmãos que está aqui, o Senhor, Ele é lindo. Quando os meus pais aceitaram Cristo e cresceram no Evangelho, aí o Senhor deu um dom maravilhoso a meu pai de profecia. E eu achava muito bonito. E às vezes eu chegava na casa da minha mãe, ela estava tão feliz, cantando. E eu dizia, mãe, a senhora está tão alegre, por quê? Aí ela disse, minha filha, o Senhor falou para a gente. Foi tão maravilhoso nessa madrugada. Aí eu dizia, usou quem, mãe? Ela dizia, seu pai, minha filha. Eu dizia, não acredite não, mãe. Como é que ele sabe de toda a nossa vida e depois vai profetizar, mãe? Aí ela disse, minha filha, não diga isso, porque o Senhor um dia vai te esclarecer tudo isto. Irmãs amadas, e o dia que o Senhor esclareceu foi neste dia. Porque o Senhor, pela misericórdia, também me usava em profecia. Mas eu, irmãs, tinha essas coisas que não devemos ter. E nesse momento, irmãs, que o poder de Deus tomou conta deste quarto, eu estava no quarto andar de um edifício. O poder foi tanto, a zoada foi tanta, que as pessoas subiam pelo elevador correndo, outros subiam pela escadaria para ver o que estava acontecendo. E eu estava sentada na cama. Aleluia! Sentada, e o Senhor me tomava e profecia para mim mesma. Aleluia! E o Senhor dizia, eu estou te usando, porque quando eu usava o teu pai, tu não crias. Oh, xarabaia sobrevaste. E ali, irmãos, o Senhor me repreendeu e disse, porque tu não crês. Eu te disse que tinha uma noite escura para tu passar, mas tu já passaste. Aleluia! Oh, aleluia! E agora a minha mão está sobre ti e tu vais ver o milagre acontecer. Aleluia! Irmãos, e ali quando aquela cirurgia era toda aberta, supurava, doía, sujava a roupa, a camisola.
E naquele momento, irmãs, aleluia, o poder de Deus e as suas mãos estendeu e aquela cirurgia cicatrizou instantaneamente para a glória do Senhor. Aleluia. Alabaia sobrefaste. Glória, glória. Até hoje, irmãos, até hoje. Glória ao 36 anos. 36 anos que o Senhor mandou este mal embora. Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória a Deus! E com 3 meses eu fui fazer revisão no hospital. E quando eu cheguei lá com minha mamãe, o médico olhou para mim e disse: doutor, o senhor não está me reconhecendo, não? Ele disse: é tantos pacientes, não é? Eu disse: eu sou Maria do Socorro, aquela que o senhor fez minha cirurgia e disse que dava 3 meses de vida para mim. E eu estou aqui, doutor, estou bem. Ele disse: eu estou vendo pela sua fisionomia. Glória a Deus! Aí eu disse: doutor, eu tenho um Deus, doutor. Aleluia. Esse Deus a quem eu sirvo, Ele é o Todo-Poderoso. Ele não era, Ele é e sempre será o mesmo. Irmãos, e para a glória de Deus, nunca mais eu voltei ao Hospital do Câncer. Estou aqui porque após 5 anos a medicina considera uma cura. E eu estou aqui para a glória de Deus. Depois disto, apareceram outras enfermidades, vai aparecendo e o Senhor vai tirando, porque eu não mereço nada, mas a misericórdia dele é grande na minha vida. Aleluia! E por isso eu estou neste dia dizendo: irmãs, nunca devemos, a Bíblia diz que as palavras têm poder. Nunca devemos falar coisas que não agradam a Deus, porque pagamos um preço. E o Senhor, Ele tem misericórdia quando nós nos humilhamos e aprendemos a perdoar. O segredo desse testemunho, já dei em várias igrejas batistas, outras igrejas, e onde eu tenho chegado, o Senhor tem confirmado na minha vida que Ele é grande, pois há pessoas que pedem perdão, há outros que não queriam, não gostavam do pastor, outros queriam sair do conjunto, do coral, tanta coisa, e voltaram a se arrepender e a glória do Senhor apareceu. Então eu agradeço a Deus e muito obrigada, irmã Vera. Glória a Deus. O que eu queria era chegar aqui para dar esse testemunho. Glória a Deus. Eu disse: Senhor, tu vai me ajudar. Eu resumi. Faltou alguns detalhezinhos, mas isto o Senhor sabe de tudo. Glória a Deus. O importante é que eu estou servindo a Ele. Glória a Deus. Ontem mesmo eu estava com aquela coisa no meu corpo. Minha filha foi aí na minha casa, porque o Senhor faz coisa grande. O meu sonho na minha vida era um dia morar em São Paulo. Era o que eu queria, mas era com meu esposo, não era sozinha não. Mas o Senhor não quis. Aí agora Deus fez cumprir o desejo do meu coração. Glória a Deus. Fui conversar com o meu pastor presidente e ele disse: o que é que você quer de mim, Socorro? Eu disse: pastor, eu quero agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por minha vida, que tem me ajudado e tudo mais. Ele disse, aí eu disse: agora eu preciso voltar a São Paulo. Eu tenho que continuar um tratamento do meu coração.